Pai. Estou cheio de saudade da minha família. Estou cheio de saudade dos meus cachorros. Cheio de saudade do meu quarto. É a Mariana, é. Ela falou que em janeiro, ela tô morrendo de saudade. Entendeu? O Jacó também não aprendeu sozinho, não, né? O Jacó também foi sozinho para ver a vida. É o que eu falo a minha esposa. Minha esposa fica, entendeu? Eu falei, olha, não, o filho eu tenho que aprender dele. No que a asa dele. Nós temos que confiar, pessoal, que Deus, Ele é Deus para estar em todo lugar. Nossos filhos não é para ter Deus só aqui na nossa casa, não. Amém? Nós temos que confiar. Se não houver confiança, não tem fé. E eu confio que Deus está no controle da minha casa, da minha família. Amém, pessoal? Eu não fico desesperado. Eu não fico mesmo desesperado. Você vai ficar desesperado. Você ficar desesperado até você desiste. Nem que você vai em frente. É ou não é? Nem que você vai em frente se você ficar desesperado. Olha, estava muito bem ruim aqui, ó. Isso estava só um lado da caixa aí, ó. Dando ruim aqui, ó. Glória a Deus. Então veja aí bem, em Gênesis capítulo 18, hoje é o segundo domingo do mês, é o domingo da família, que nós buscamos pela família, amém? Que nós clamamos, que nós intercedemos. Tem sempre um domingo, todo domingo no nosso ministério, nós temos um propósito, né? O primeiro domingo é o domingo das primícias, que é o domingo da Santa Ceia, é ou não é? O dia da renovação da aliança, né? Não é renovar a aliança, mas o dia de se manter, confirmar a aliança que nós temos com Deus na Santa Ceia, amém? O primeiro domingo. O segundo domingo é o domingo da família. O terceiro domingo é o domingo do dom da prosperidade. O dom da prosperidade, a prosperidade é um dom de quem? É um dom de Deus. E esses três pilares é muito importante diante do Senhor: a comunhão e a vida com Deus, a família e a prosperidade. É ou não é, pessoal? Isso aqui tem que andar junto, isso aqui. Isso aqui tem que estar junto. A prosperidade, a família e a comunhão com Deus. Amém, pessoal? Se você pensa direito nesses três pilares, você está bem, tua vida está equilibrada. É isso que nós temos que pedir, buscar o equilíbrio diante de Deus. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio familiar e o equilíbrio financeiro. Porque se houver um desequilíbrio, pessoal, há desordem. Uma família na presença de Deus, e ela tendo, mesmo ela vivendo em união, mas ela vai precisar comer, se vestir, estudar, se manter. É ou não é? Então a vida financeira ela é muito o quê? Muito importante. É muito importante. É muito importante saber de uma pessoa a vida financeira. Tá? Aqui no nosso ministério nós não ficamos loucos de falar eu quero, nós ficamos assim. Mas nós acreditamos que a vida financeira é importantíssima na vida do crente. Amém? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos aqui falar diretamente, pessoal, da intercessão familiar. Como vale a pena nós intercedermos pela nossa família? Amém? Como vale a pena você ter um cuidado com os teus, com a tua parentela. Não é você saber que uma pessoa está caminhando para o caminho do mal, o familiar, e você esquecer, você não ter o prazer de interceder com essa pessoa diante de Deus. Quando você vem para a igreja nos cultos de terça-feira, que é o culto da família, no amor pela família, lembre-se dos teus familiares. Quando o pastor fala assim, pessoal, fala o nome da sua família para o Senhor, fala para o Senhor o problema do seu familiar, fala o nome. É você chegar e falar, fulano de tal, Senhor, fulano de tal, ele está passando por isso, Senhor, lembra-te dele, Senhor. Senhor, fulano de tal, tem tanto tempo, Senhor, que ele não tem ouvido tua voz, fala no coração dele, Senhor. Se manifesta na vida dele, Senhor. É ou não é? Porque Deus, Ele escuta a nossa intercessão pela nossa família, pelos nossos familiares. Amém? E aqui nós vamos ter um exemplo clássico, né, da antiguidade, do pai da fé. Pessoal, o Abraão, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Na minha matéria de teologia, na faculdade de teologia, eu passei por uma matéria agora, uma matéria muito importante, que eles relatam e eles comentam a respeito das religiões abraâmicas.
As religiões abraâmicas é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas essas três, elas reconhecem que Deus é um só, né? E que Abraão, ele é o pai da fé, ele é o... Todas elas vivem com uma crença diferente, com a sua liturgia diferente. Mas elas acreditam que Deus é um Deus verdadeiro. Amém, pessoal? Mesmo tendo os seus erros, as suas falhas. Tem muitos erros nas suas práticas, coisas que nós não concordamos, né? E eles confundem também o cristianismo evangélico, eles querem englobar com o cristianismo católico romano, que é diferente. O cristianismo romano é diferente do cristianismo evangélico, amém, pessoal? É diferente. O cristianismo católico é completamente diferente do cristianismo protestante que somos nós hoje em dia. O Deus permitiu com que houvesse o protestantismo para que a igreja viesse, a fé viesse voltar aos primórdios, da mesma fé que tinham os apóstolos na época de Jerusalém e que se espalhou para as demais regiões da Ásia até chegar em Roma. Mas eu estava vendo que essa matéria, a minha matéria, eles puxam muito para o cristianismo romano, que é muito raso, não é? Mas ainda bem que eu tenho um conhecimento ocidental e o oriental. O oriental é mais profundo. Quando nós temos o conhecimento teológico oriental, nós vamos buscar lá na raiz da essência do nascimento da igreja. Amém, pessoal? Dos pais da igreja. Nós não começamos de Roma, nós começamos de Jerusalém. Lá de onde começou, de onde o Senhor começou, começamos de Atos dos Apóstolos e através da orientação do apóstolo Paulo. Amém? Essa é a nossa confiança, a nossa crença, acreditando que Deus é um só e acreditando também que Abraão, ele é o pai da fé, e ele deixou um exemplo aqui para todo mundo, porque Deus disse que nele, através dele, da fé que ele teve, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Amém? Então é muito importante você ler a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Leia em Gênesis. Amém, pessoal? Leia estes homens, porque eles são servos de Deus que fizeram a diferença na antiguidade. Amém? Glória a Deus. Então oremos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua palavra santa e maravilhosa. Senhor, nos dá o entendimento, para que possamos, meu Deus, entender a Tua vontade. Fala ao nosso coração, meu Deus, e faça com que venhamos entender, meu Deus, ouvir Tua voz, para que não venhamos, meu Deus, deturpar nada da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tome a direção para nos ensinar, nos dar o entendimento, a compreensão de tudo que for falar dessa noite, no poderoso nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. No versículo 17, pode ser no versículo 16, né? Glória a Deus. Diz assim: Deus anuncia a destruição de Sodoma e de Gomorra. Você vê aqui, pessoal, que é algo tão grandioso, isso aqui foi grandioso, que não foram só essas duas cidades que foram destruídas. Essas duas são as principais, mas a Bíblia relata que foi destruída essas duas cidades e as que estavam em volta também, em circunvizinhança, todas elas foram destruídas no mundo. Foram várias cidades, não foi só Sodoma e Gomorra, mas aquelas menores. Aqui está escrito, os escritores da Bíblia que escreveram, botaram essas duas aqui, que eram as maiores. Mas no decorrer do texto vai falar que foram a Sodoma e Gomorra e as que estavam em circunvizinhança também. Pereceram também. Amém, pessoal? Que viviam no mesmo pecado. Amém? Então diz assim, olha, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Veja, quando eles se retiraram daí, foi Deus que tinha ido na tenda de Abraão, na casa de Abraão. Ele foi na tenda, né? A tenda era um lugar que os patriarcas eles tinham, Moisés tinha a tenda também, né? Era um lugar particular do homem, era como se fosse a igreja dele.
o lugar dele concretar e buscar a Deus era uma tenda mesmo que era armada para isso. Era exclusivo para ele se dedicar às coisas de Deus, ler, orar. Amém, pessoal? E o Abraão estava lá na tenda. E ao meio-dia o Senhor chegou lá para Abraão. Aí foi quando ele anunciou a Sara que Isaac ia nascer. Amém, pessoal? Sara riu e falou assim, não ri não, você riu sim. Você riu. Entendeu? Aí depois eles foram, mas Deus veio naquele propósito, pessoal. Deus vem para realizar várias coisas em nossas vidas, vários propósitos. Quando Deus ele vem sobre a nossa vida, às vezes ele não vem fazer uma coisa só. Às vezes ele realiza o quê? Vários propósitos, várias bênçãos em nossa vida. Então ele tinha acabado de abençoar Abraão, que Abraão ia ser pai de nações, mas Deus olhou assim, poxa, eu escolhi o Abraão para ser o meu representante aqui na terra. E eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. Eu não posso ocultar isso dele não. Porque ele é meu representante aqui. E Deus é um Deus que ele respeita. Ele respeita autoridades, ele respeita hierarquia, ele respeita aquilo que ele delegou para Abraão, que era o pai, que era o homem que estava representando ele aqui na terra, amém? Então Deus, meu Deus, mesmo sendo o dono da terra, mas tinha alguém que representava ele aqui. É como um dono de uma empresa que ele vai chegar e ele vai falar assim, se ele é uma pessoa que ele tem ética, ele vai falar assim, se ele quer fazer alguma coisa na empresa, ele vai e ele fala com quem? Com o gerente. É ou não é? Ele fala com o gerente. Ele chega até o gerente e fala assim, fulano de tal, vou fazer, olha, vou demitir fulano de tal, olha, vou fazer uma mudança aqui, quero que você esteja aqui presente. É ou não é? Ele não vai chegar assim, já não vai fazer isso. Porque eles respeitam o quê? A ordem, pessoal, a hierarquia, a ordem. E Deus é assim, Deus falou, não vou ocultar sem falar para Abraão, não. E Deus falou assim, eu vou falar para ele. O que eu vou fazer? Eu vim fazer também aqui. Tá bem? E por isso que ele diz assim, olha, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha como isso é importante, pessoal. Olha a bênção que Deus colocou sobre Abraão. Porque Abraão ele é o pai de quê? O pai da fé. Abraão ele é o pai da fé, pessoal. Isso é muito forte. Olha, o homem pai da fé. E você diz, mas Jesus é o quê? Aí, meu irmão, é mais tremendo. Jesus ele não é o pai da fé. Ele é o autor e o consumador. Que é mais forte, amém? Foi ele quem criou e é ele quem consumou a fé. É mais do que Abraão, não é? Abraão ele é o pai da fé entre os homens, mas Jesus ele é o quê? Ele é o autor. É o autor e o consumador. Foi quem criou e foi quem consumou a fé, virou a fé toda. Amém, pessoal? Amém. Por isso que Jesus é o quê? Maior. Às vezes a pessoa fala assim, Abraão é o pai da fé, porque Abraão é grande. Sim, Abraão é grande. Deus deu isso para ele. Porque foi ele o primeiro a honrar a Deus em íntegra, ao pé da letra, honrando a Deus ali, aos preceitos de Deus. Amém, pessoal? Por isso que Deus escolheu para que ele fosse um exemplo, Abraão. Para todas as famílias de quê? Todas as nações. Não é só de Israel, não. Todas as nações, se elas acreditarem no Deus de Abraão, tiverem a fé de Abraão, elas terão o conhecimento do Deus vivo. Amém, pessoal? Do todo, seja de qualquer religião que for. Se essa pessoa tiver a fé e a prática que Abraão teve, ela será um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa salva, uma pessoa que terá vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então veja bem o que diz mais o Senhor, né? Diz assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha a responsabilidade. Deus não nos chama para qualquer coisa não. Ele nos chama o quê? Com um propósito para frutificar. Ele não chamou você só para salvar você não. Ele diz assim, olha, não foi vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu que escolhi a vocês para que vocês vão e deem frutos. Assim que ele escolheu Abraão. Foi Abraão que escolheu ele, não foi ele que escolheu quem? Mas escolheu Abraão com um propósito. Ele fala assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos
e a casa dele depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, ele disse assim: Abraão, eu te escolhi, você vai fazer isso, para que a bênção que eu falei diariamente de você, depende disso aqui, você vai ter que cumprir isso aqui. Ordene os teus filhos e os filhos dos teus filhos a respeito de mim. Passe o meu temor para a tua descendência, e não só para isso, mas todas as famílias da terra venham me conhecer através da tua fé. É com o propósito que Deus nos escolhe, pessoal. Não é só para nós sermos salvos e falar: agora eu sou da igreja, agora eu sou salvo, agora está tudo bem. Não. Ele quer que isso venha se estender o quê? Para a humanidade toda, para a nossa família, para a humanidade toda. Para os nossos filhos, para os nossos netos. O temor do Senhor. Amém, pessoal? Falar de Deus para a nossa família em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele diz mais assim, olha. Então, perguntaram. É isso mesmo? É. Isso, é o 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Jesus: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se é assim, e se assim não é, sabendo ele. Ele vai conferir, rapaz. As pessoas pensam que está tudo abandonado assim. Não, Senhor, ele está sabendo tudo que está acontecendo aqui na terra. Ele vê, ele mesmo confere, meu amigo. Tá? Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão estava se referindo a Ló. A Ló. Aquele clamor que estava vindo de Sodoma era de Ló. Aquele clamor. Aquele clamor que estava vindo de Sodoma era de Ló. A Bíblia diz que Ló era justo diante de Deus. O justo Ló foi salvo. Porque Abraão, ele era sobrinho de Ló. Sobrinho de Ló. Aí você pode falar assim: pastor, como é que tem um lugar na Bíblia que fala que Abraão era irmão de Ló? Porque Ló, depois que o pai dele morreu, o pai de Abraão tomou ele. Então ele era tido como um filho de criação. Isso. O irmão de Abraão morreu e o Abraão tomou o Ló. Você sabia que Sara também era irmã de Ló? Sara era irmã de Ló. E o nome dela não era Sara, o nome dela era Iscar. Era irmã de Ló, a Sara. Tá? Portanto, quando ele disse para Abraão, para aquele rei, que Sara era irmã dele, é porque ele considerava co-irmã, porque Sara tinha sido adotada pelo pai dele, quando o irmão dele morreu, quando o tio dele morreu também. Por isso que ele tratava Sara como irmã e Ló como irmão ao mesmo tempo. Mas na realidade eles eram sobrinhos. Mas ele tinha por irmã porque eles tinham sido adotados pelo pai dele, pelo Terá. Amém, pessoal? É por isso que a Bíblia diz, para você veja que a Bíblia não cai em contradição. Ela não cai em contradição. A Bíblia se explica. Quando você estuda a Bíblia, você sabe dessas coisas. Amém? Glória a Deus. Então disse mais assim, olha, o clamor, não é? No 23. E aproximando-se, ele disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Abraão aqui, a primeira tacada que ele deu, a primeira oração, o primeiro pedido que ele fez por Ló, pela sua família e por todos os seus empregados, que ele acreditava assim. Abraão falava assim: talvez o Ló, ele tenha passado o temor do Senhor
para os filhos, para a mulher e para os genros, para as noras e para os empregados dele. Então deve ter umas 50 pessoas. A Bíblia diz que Aquiló era muito rico e tinha muita gente ao seu encargo. Então Abraão foi e mandou logo, queria 50, pelo menos 50 o Ló deve ter ganho. Pelo menos 50. Aí o Abraão, com segurança, peraí, vou diminuir um pouco, talvez não tenha 50. Olha só que o homem é prudente, é? Isso, é. Olha só, pessoal, né? É. Aí ele diz assim, né? Logo, longe de ti, o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eu vou pulga atrás da orelha. Então ele disse assim: olha, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese, ó, que por acaso, na hipótese de faltarem 5, ou seja, tinha 45, né? Para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E o Abraão disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Já é a terceira oração, é ou não é? Olha só. E às vezes a pessoa vem para a igreja e a gente fala assim: pessoal, ora pela tua família agora, pessoal. Ora pelo teu filho, pelo teu esposo, pelos teus parentes, pelo teu pai, pelo teu avô, para a tua avó. E a pessoa fica o quê? O pastor se acabando de orar, expulsando o demônio. Sai demônio dessa casa, e a pessoa o quê? Não fala o quê? Não fala uma palavra. E sabendo que Jesus está quase voltando para poder tocar fogo em tudo isso aqui. E a pessoa não está nem aí para a sua família, não intercede pela sua família. Não intercede. E o Abraão, sabendo aqui que o seu sobrinho Ló estava lá, ele falou: ele corre risco de ser também destruído. Eu vou interceder pelo Senhor, amém? E essa aqui já é a terceira o quê? A terceira oração, a terceira intercessão. Ele está aqui intercedendo pelo Ló. Já parou aqui em quê? Em 40. Em 40, e vai em frente, ó. Ele não se nos coisas não. Ele não quer perder não, o Abraão não quer perder não. Né? Insistiu, no versículo 30, insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30. Agora ele baixou mais 10, tirou mais 10. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Já é qual a oração? Quantas orações? 4 intercessões. Veja como os homens de Deus, como as mulheres de Deus, eles não se cansavam, pessoal. O cego de Jericó, quando começou a gritar por socorro, as pessoas falaram assim: cala-te. Aí foi que ele começou o quê? Ele começou a gritar mais, porque a pessoa, quando quer chamar a atenção de Deus, ninguém pode parar a ela. Ninguém pode parar a pessoa que clama, a pessoa que busca, a pessoa que quer resultado, a pessoa que quer chamar a atenção de Deus. Ninguém pode parar essa pessoa. E o Abraão aqui, meu amigo, ninguém parava. O Abraão já estava na 4 já. Deus olhando e esperando, querendo destruir Sodoma e Gomorra. E o Abraão o quê? Aguarda aqui. Aguarda aqui, Senhor. Já estava na 4ª intercessão. Mas ele ainda vai ainda, ó. Dos 30, né? Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. A quinta o quê? A quinta oração, a quinta intercessão. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Vai para o quê? Para a 6ª oração.
A sexta oração representa o sexto dia, representa o número do homem, representa toda a criação, número 6. O Abraão, ele usou tudo que ele tinha direito, todo o tempo que ele tinha para interceder pelos homens. A sexta vez. Porque o número 7 é o número de quem? É o número de Deus. É o número de Deus. O Abraão é como se ele fizesse uma oração por cada dia daquela semana por nós. E às vezes nós vemos para a igreja uma vez que é terça-feira clamar pela família, uma única vez. E às vezes tem pessoas que ainda não fazem o pedido, tem pessoas que não trazem a água para abençoar. Você não acha que esse homem ele é diferente, por isso que ele é o pai da fé? 6 intercessões apresentando os 6 dias da semana. Representando um dia de cada semana, ele representando ali, ó. É a totalidade, Senhor. Eu estou aqui intercedendo pela totalidade. Como se ele estivesse intercedendo ali por todo mundo. Ele sabia que não era todo mundo. Mas ele parou aqui em quanto? Em 10, não é? 10, né? Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Agora deixa eu te falar uma coisa triste aqui. Ele intercedeu por 10. Por que Abraão chegou até 10? Ele intercedeu por 50. E por todos os servos de Abraão que pudesse ter. E pelas suas famílias. Amém, pessoal? Pelos seus servos, pelas suas famílias. Porque ele sabia que Sodoma estava toda destruída pelo pecado. Ele falou: talvez o pessoal de Ló talvez tenha temor a Deus. Eu vou interceder por Ló, pela família dele, pelo menos. E Abraão ficou com uma pulga atrás da orelha. Tem, mas se esse povo não se converteu mesmo, se esse povo não tem o Senhor, aí ele foi descendo, até chegar a 10. Por que 10, o número 10? E Deus falou: não, se tiver 10 eu não destruo. O Abraão: poxa, eu estou intercedendo agora pela família toda de Ló. Pelo menos se a família dele, tiver, Deus não vai destruir a cidade. Se pelo menos Ló tiver ganho a família dele toda. Mas não ganhou a família dele toda, Ló. Não teve. Conta comigo que saíram da cidade: o Ló, a mulher e as 2 filhas. 4 pessoas. 4 pessoas. Para 10 pessoas faltam quanto? 6 pessoas. Então 6 pessoas. Provavelmente, talvez. Mas a Bíblia diz que os genros, quando Ló foi chamar os genros, eles ficaram, foi rindo de quem? De Ló. Falando que Ló estava louco. Os filhos de Ló já estavam perdidos mesmo, que o Ló nem devem também não ter ouvido a quem? O Ló também, porque foram por 10 pessoas. Então você bota aqui, olha, os 2 genros, que é as filhas dele que estavam comprometidas para casar. Os 2 genros. Já vai para quê? 7 pessoas. Não. 4, 6. 4, com 2, 6. E os 2 filhos e as 2 noras? 10. 10 pessoas certinho que ele tinha intercedido da família de Jó. Mas os 2 filhos dele, as 2 noras e os 2 genros não acreditaram. Eu tenho aqui uma teoria que quando a mulher de Jó, ela olhou para trás, ela talvez não olhou para ver o que tinha ficado dos bens da casa dela nesse negócio, mas sim para ver se os seus filhos ou se as suas noras estavam o quê? Estavam vindo também. Talvez acreditando que eles pudessem ter o quê? Se arrependido e tivesse vindo. Mas Deus falou para ela não olhar.
Aí por isso que ela virou estátua do quê? Estátua de sal. Mas a mãe, o amor do coração de mãe é o quê? A mãe, se ela perde um filho, ela é o quê? A mãe acaba de arriscar a própria vida por causa do amor de quem? De um filho, é ou não é? Ainda mais os filhos homens, que eram muito importantes naquela época. Então ela deixou tudo, porque se ela não quisesse ter saído, ela não teria que sair. Não, vou ficar aqui, vou ficar com a minha casa, não vou sair não. É ou não é? Mas ela saiu. E quando ela viu o fogo, ela deve ter pensado, meus filhos estão sendo destruídos, meus gêmeos, minhas noras, acabando com todo o fogo descendo. E ela foi transformada. Né? Mas você veja aqui, por causa de 6 pessoas que não acreditaram em Deus, toda aquela cidade foi o quê? Todas aquelas cidades foram destruídas. Para você ver como Deus, como a intercessão ela é importante. Não tinham os 10, mas tinham os 4 que saíram que acreditaram. Justos. Né? A mulher de Jó estava no meio, porque o Abraão intercedeu os 10, né? Não tinha só 4, a mulher saiu. Se ela não fosse justa, se ela fosse uma mulher qualquer, ela teria o quê? Ela não teria sido salva, porque Deus prometeu salvar o quê? O justo. Foi ou não foi? O justo. Então ela foi salva também daquela destruição ali. Mas a intercessão, ela é o quê? Importantíssima. É importante a intercessão. Quando você sente que a tua família está em perigo, que corre um grande risco de se perder, de sofrer um desastre, de sofrer uma grande perda, interceda, também, pessoal. Dobra o teu joelho. Se você vê, tu percebe que a tua família corre risco de vida. Todo dia eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos. Todo dia eu oro. E por vocês também, eu oro todo dia. Porque eu sei que esse mundo não é o quê? Não é brincadeira, pessoal. Esse mundo ele quer tragar todo mundo. Esse mundo ele quer tragar a fé do crente. Ele quer destruir aqueles que se apegam a quem? Que se apegam a Deus. Ele queria destruir Ló. Né? O Ló foi para lá em Sodoma. O Ló ele não foi direto para a cidade. A Bíblia diz que ele armou nas proximidades e foi o quê? E foi se aproximando até chegar na cidade. Às vezes a pessoa para se pegar o mal mesmo, para estar no lugar do mal, ela não vai de uma vez, não. Ela vai o quê? Aí foi se chegando e viu que nada ia acontecendo e o quê? Assim a pessoa, ela peca hoje um pouquinho, e não acontece nada, ela o quê? Aí peca mais um pouquinho, aí o quê? Peca mais um, cada dia mais ela vai se aproximando mais da destruição, da perdição. Isso. E às vezes, pessoal, se não for a intercessão de um pai, de uma mãe, de um irmão crente ou de um pastor, essa pessoa ela não vai ser livre, ela não vai ser livre, porque por ela não está nem o quê? Parece que os olhos estão o quê? Parece que os olhos estão cegos, ela não sabe o lugar que ela está, é perigoso, pode ser destruída a qualquer tempo, que é o mundo que nós vivemos, amém? Pode ser destruído a qualquer momento, quando Jesus voltar, e a pessoa não abre os olhos para saber que ela corre um alto risco. É por isso que nós estamos aqui, nós oramos e intercedemos pela família, nós intercedemos pela nossa comunidade, nós intercedemos pela cidade, nós intercedemos pelo nosso estado, pelo país, pelo mundo, porque nós sabemos que essa humanidade, que a nossa família, ela corre o mesmo risco que a família de Ló estava correndo naquele momento, amém? Aí vai, por quê, pastor, que é? Porque vai ser igual. Vai ser igual. Vai ser igual. Quem disse isso? Ué, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso lá em Lucas 17. O próprio Senhor Jesus falou. Aqui em Lucas 17, no capítulo 20. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Olha só. Mas Jesus disse assim, olha. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, entrou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de quem? Está individual, está dentro de cada um. O reino de Deus está dentro de cada um, pessoal. O Espírito Santo está dentro de cada um, de cada um de nós, daqueles que querem, daqueles que se convertem de fato e de verdade. Ele quer estabelecer o reino dele nessa pessoa. Tá?
Não é aparência, não é aparente não. A seguir, dirigindo-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dia do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o coração do homem era só o quê? Só maldade. Só havia Noé justo aos olhos de Deus. Nem os seus filhos nem sua mulher não eram. Eles foram salvos porque eles acreditaram na pregação de quem? De Noé. Que Noé falou com esses Deus e destruir. Eles foram salvos por isso. Mas justo mesmo só tinha Noé. Tá? Então ele diz mais assim: olha, a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, essa coincidência, esse mesmo acontecimento vai acontecer quando Jesus voltar para julgar isso aqui. A Bíblia diz que no tempo de Noé foi em água. Agora será em quê? Será em fogo, vai ser como no dia de Ló. O mundo vai estar só em pecado. Vai estar em pecado. E vai descer fogo, meu irmão. E vai consumir isso aqui tudo. Então nós temos que continuar intercedendo, não só por 50, mas interceder por nossa família, porque a minha família tem muito mais de 50. Não é pequena que a família de Abraão que era, né? Hoje a família de Abraão é incontável com as estrelas do céu, é ou não é? Será que sai incontável a nação de Abraão, descendente de Abraão? Mas a nossa família tem muito mais de 50. Nós temos que interceder, porque virá o dia em que a justiça de Deus e a ira de Deus se manifestará. É ou não é? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém? Isso aqui, nessa época aqui, vai ser época de tribulação, nessa época aqui, da grande tribulação. Nessa época, a igreja já foi a quê? Arrebatada. Eu espero que você já tenha sido arrebatado junto. Eu espero isso. Tá? Porque você ressuscite para estar junto nas bodas do Cordeiro. Amém, pessoal? Porque nesta época aqui, na época de Sodoma e Gomorra, vai estar em Israel. Vai ser em Israel que isso aqui vai acontecer, a volta do Senhor. Tá? Em Israel. Os escolhidos de Israel, isso aqui que vai acontecer, já vai estar na segunda metade da tribulação. Já está vindo na volta dele mesmo para seguir. Por isso que ele diz assim, ó. Vai haver um arrebatamento de Israel, um arrebatamento físico mesmo. Os tementes a Deus, os que temerem ao Senhor, como Ló, os que forem justos, Deus vai tirar antes de derramar fogo sobre a cidade de Israel. Ele vai tirar, da mesma forma que tirou Ló de Sodoma, ele vai tirar os escolhidos de Israel para o deserto. Amém, pessoal?
E vai ser 3 anos e meio até o final para poder vir a destruição. Vão passar 3 anos e meio fora. Por isso que ele falou, quando tiver, não faça que nem a mulher de Jó, não volta. Porque muitos vão sair em cima da hora já. É ou não é? Que nem Ló. Muitos vão sair em cima da hora. Quais são esses? Esses que ouviram a pregação das 2 testemunhas. Aqueles que ouviram a pregação do Evangelho Eterno através dos anjos, que vai ser na grande tribulação. Estes vão sair da cidade de Jerusalém, vão sair ali de Israel. Vão sair para o deserto, vão sair para outros países ali para poder fugir da destruição que vai vir. Nessa época, eu espero e creio que você já vai estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Amém, pessoal? Nessa época aqui, a gente está falando isso aqui para você ver como que Deus faz fora dessa série. Isso aqui a gente está falando no que se refere à nossa família. De nós passar o temor para os nossos filhos, para que eles venham passar para os filhos dele, e para que venha isso se estender até quando a volta do Senhor Jesus voltar, nós teremos descendência, não é? Teremos netos, os nossos netos terão filhos, os filhos dos nossos filhos terão filhos, e assim a nossa bênção vai chegar até lá, até esse dia. E quando nós chegarmos lá, nós queremos que toda a nossa descendência ela tenha sido arrebatada junto conosco. Amém, pessoal? Ou salvo, não queremos que eles estejam na grande tribulação. Ou se eles estiverem lá, algum do que tem nosso sangue, certamente alguns serão, né? Que eles não neguem o Senhor, que eles sejam salvos. Eles têm que ser decapitados, mas que eles não neguem o Senhor Jesus, pela tradição que nós temos de passar o temor do Senhor de geração em geração, que eles venham se lembrar assim, poxa, o meu tataravô, quinquaravô, octoravô, falava que Jesus ele salva, que ele é o único capaz, que eles venham se lembrar disso. O meu pai falava que meu avô do meu bisavô, do meu avô, tataravô, me falava isso. E que esse temor passe de geração em geração, porque foi passado isso para Abraão e é passado para nós hoje em dia. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então que não venha faltar intercessão de nossa parte pela nossa família. Acredite. Acredite que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra com Ló dentro. Amém, pessoal? Ele salvou o Ló. Ele salvou as suas filhas com ele. Aqueles que acreditaram, deram a mão e saíram com os anjos. Amém, pessoal? Então, creia que Deus ele é poderoso para salvar a nossa família dessa geração incrédula também. Ele é poderoso para ouvir nossa oração. Amém? Quantas orações você fez hoje pela sua família? O Abraão naquele dia fez quantas? 6. Isso mostra que nós temos que orar pela nossa família todos os dias. Todos os dias. Abraão ele intercedeu a semana todinha. Senhor, até aquelas orações que eu não fiz na semana, eu estou fazendo agora. Eu pego os 6 clamores. Então procure, lembre-se de fazer pelo menos uma oração pela tua família na semana. Nós temos uma vez que nós buscamos a Deus aqui pela família, pela igreja. Nós nos reunimos que era terça-feira. Amém, pessoal? Amém. E Abraão ali, certamente ele tinha o costume de orar pelos seus familiares. Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante, porque a salvação ela pode vir através de um clamor de um familiar. Abraão, pessoal, ele era primo de Ló. Não era pai, não era irmão, era primo, somente primo. E mesmo assim, ele o quê? Ele intercedeu, pessoal. Mesmo assim, ele intercedeu, ele não deixou o sobrinho dele, né? Era primo, o sobrinho dele, o Ló. O sobrinho dele perecer. Não deixou. Era sobrinho. O pai do Ló era irmão do Abraão, pai do Ló. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então veja como é importante isso. Glória a Deus. E você que está em casa, você tem tua vida que você tem que confiar nas mãos do Senhor. Abraão foi ouvido porque ele era um representante de Deus, ele era um homem de Deus. Deus tinha promessa sobre a vida dele, então ele tinha intimidade para falar com Deus, interceder e saber que ia ser ouvido. Tá? Busca a ter uma aliança com o Senhor, para que as tuas intercessões sejam ouvidas diante dele, não só por você, mas pela tua família também, em nome de Jesus. Tá bom?
meu boa noite, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora interceder por quem? Pela nossa família. Mas você vai orar mesmo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você colocar a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus, coloca a mão sobre o teu coração. E nós vamos orar pela família agora. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, todo-poderoso. Senhor, nesse momento, nós pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor veja o clamor que nós temos feito pela nossa casa no decorrer destes dias, Senhor. Sim, meu Pai, nós temos pedido a Ti a salvação. Nós temos pedido a Ti que venha salvar, como o Ló clamava a Ti, porque ele vivia numa cidade, meu Deus, em que o pecado, em que a maldade reinava, Senhor. E nós vemos, meu Deus, que nesse mundo a iniquidade tem se multiplicado, Senhor, dia após dia, como diz a Tua palavra, como o Senhor mesmo diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ó meu Deus, isso falando de igreja. O Senhor imagina no mundo, Senhor. O Senhor imagina no mundo onde não conhecem o Teu amor. Por isso, Pai amado, vem agora e vem, meu Deus, salvar a nossa família da destruição, Senhor. Não deixa com que a nossa família pereça com este mundo que não Te busca. Não deixa a nossa família, meu Deus, ser condenada. Não deixa a nossa família, meu Deus, ser destruída. Oh, Senhor, envia anjos, meu Deus, na nossa casa, assim como o Senhor enviou, meu Deus, na casa de Jó. Vai na nossa casa, meu Pai. Sim, meu Deus, e fala, meu Pai, Espírito Santo, ao coração dos nossos familiares, ao coração, meu Deus, do nosso cônjuge, Senhor, dos nossos filhos, meu Pai, dos nossos pais, de nossas mães, meu Pai, de nossos primos, meu Pai, sobrinhos, tios, assim como Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló e pela sua família. Nós intercedemos agora por cada um dos nossos familiares e suas famílias, meu Pai, pelos nossos irmãos e pela família deles, meu Senhor. Sim, pelos nossos primos e pelos familiares deles. Meu Deus, repreende todo o mal, meu Deus, que tem tentado destruir a família deles, todo espírito imundo que tem tentado causar a destruição, meu Pai. Repreenda agora em nome de Jesus, que todo mal saia da nossa casa, da nossa família, que todo mal bata em retirada, meu Deus. Todo demônio que causa a briga, a separação, a desunião, os demônios que causam a miséria, a necessidade, o desemprego, sai da nossa família em nome de Jesus. Todos os demônios, espíritos imundos que causam as doenças, as enfermidades, saiam dessa família, saiam do corpo de cada familiar, com toda doença, com toda enfermidade, no poderoso nome de Jesus. Toda tristeza, toda angústia, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, que seja banido da família desse Teu filho, dessa Tua filha que clama agora, que intercede junto a Ti, meu Pai, como fez Abraão. Essa pessoa que clama pelos seus familiares, que clama pela sua casa, que clama, meu Deus, pelos seus irmãos, pela sua mãe, pelo seu pai. Sim, meu Deus, pela sua irmã, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Ouve agora, meu Deus, a intercessão dessa pessoa, assim como o Senhor ouviu a intercessão de Abraão, no poderoso nome de Jesus, Senhor. E salva essa família, salva essa casa, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, que a Tua misericórdia, que a Tua graça alcance, meu Deus, a cada um destes familiares, Senhor. E que eles venham ser tirados pela Tua mão poderosa desse mundo podre, desse mundo, meu Deus, de perdição, Pai. Desse mundo de iniquidade, desse mundo de trevas. Tira-os das trevas e transporta-os, meu Deus, para o reino do Filho do Teu amor.
sim, para o reino do Senhor Jesus Cristo, para que venham viver na tua presença, meu Deus, salvos da condenação eterna, salvos, meu Pai, do fogo eterno, meu Deus. Senhor, nós continuaremos intercedendo, Senhor, continuaremos clamando a Ti, porque nós queremos que todos sejam salvos. Não aceitamos, meu Deus, que ninguém fique para trás, Pai. Não aceitamos que ninguém seja condenado. Se a Tua vontade, meu Pai, é que nenhum se perca, a nossa vontade também é essa. Nós não aceitamos e não queremos que nenhum dos nossos familiares se percam, mas que sejam salvos, que tenham a vida eterna. Senhor, toma a nossa família, toma a nossa casa, meu Pai, em Tuas mãos, Senhor. Abençoa a todos, transforma, salva, cura, liberta-os, meu Deus, e manifesta o Teu poder, fazendo com que haja mudança, transformação, para a glória do Teu nome. Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e tudo que nos pertence a Ti, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, aplauda o Senhor bem forte que Ele merece, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Se você que está em casa, meu boa noite, que Deus te abençoe, que você possa curtir esse vídeo e compartilhar com os demais familiares teus. Você que tem familiar, poste esse vídeo para que ele ouça, para que assista essa mensagem e possa verdadeiramente se voltar para o Senhor e seja salvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mãe que fala sempre para esse filho, para essa filha, esse pai, para que saiam desse mundo, para que se convertam, que eles possam ouvir a voz do seu pai e possam sair para que não sejam condenados como os filhos de Ló e como as noras, não é? E possam ser salvos em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.